Boa noite, meus queridos alunos e alunas. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Eu me chamo Daniela Costa e hoje vamos estudar sobre os protistas. Bom, o reino protista, ele engloba tanto os seres unicelulares, que possuem apenas uma única célula, assim como também ele engloba os seres pluricelulares, que são os seres que possuem várias células, né? O reino protista, ele diferente dos outros reinos que vão incluir seres com genética, origem e características muito semelhantes, ele é um reino que inclui dois grupos distintos, dois grupos diferentes. E quais são esses grupos? São os protozoários e as algas. Os protozoários, eles são seres unicelulares e eucariontes, com estrutura que garantem o seu funcionamento, realizando as mesmas tarefas básicas de um animal, como respiração, digestão, excreção e, em alguns, até uma primitiva coordenação. A maioria deles são aquáticos de vida livre, porém alguns são parasitas e vivem dentro do corpo de outros seres vivos. Os protozoários foram considerados animais por serem heterotróficos. Bom, o termo protozoário, ele deriva da palavra em latim proto, que quer dizer primitivo, e zoon, que quer dizer animal, ou seja, animal primitivo. Por ser eucariontes, eles apresentam núcleo individualizado e sua única célula exerce todas as funções, como respiração, excreção e reprodução. Bom, essas células, elas possuem a presença de vacúolos contráteis, com a função de regulação osmótica, devido à diferença de contração entre o citoplasma e o ambiente externo. Existe a entrada de água por osmose, mas o que é osmose? A osmose é a passagem de água de um meio para outro meio sem o gasto de energia. Dessa forma, o vacúolo ele controla a quantidade de água, recolhendo e eliminando o excesso dessa água. Bom, os protozoários são unicelulares, como eu já falei, e a gente só pode ver ele com o auxílio do microscópio. Botei aqui a fotozinha do microscópio. E eles vivem em ambientes úmidos, como é o caso de mar e rios. Como já falei, muitos deles são parasitas e sua reprodução na maior parte do tempo é assexuada. Por meio de um ser, ele vai formar vários outros seres. Bom, mas como eles são divididos e organizados? Bom, eles são classificados de acordo com sua estrutura de locomoção. Alguns deles até têm flagelos, sendo classificado como o grupo dos flagelados. Um exemplo desse grupo é o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, que eu trouxe aqui, ó. Um inseto, né, transmissor, que eles são transmitidos pelo barbeiro ou chupança, né? Conhecido como barbeiro ou chupança. Ao picar uma pessoa, esses insetos eles defecam e suas fezes justamente as fezes que vai infectar a pessoa, né? Essas fezes é uma forma infectante do parasita. A medida profilática é por meio do tratamento da doença ou do controle da proliferação dos barbeiros. Bom, além dos flagelados, existe outro grupo que é conhecido como os
ciliados. Eles têm cílios, como vocês podem estar observando aqui, esses cíliozinhos, ó. Esses cílios, eles batem um no outro e vai auxiliar na locomoção dos ciliados, né? Existe outro grupo que é os protozoários. Eles não têm estruturas de locomoção específica, são chamados de esporozoários e ele é o causador da malária. A malária, ela afeta milhões de pessoas em todo o mundo e ele é transmitido por meio da picada do mosquito prego. Além da malária, o plasmídium também é o causador da toxoplasmose. Característica dessa doença, ela é geralmente assintomática, pode causar cegueira em alguns casos e é grave em gestantes, porque esse parasita ele pode afetar o feto, né? E afetar também o sistema nervoso. O feto da gestante, afetando o sistema nervoso, né? O modo de transmissão da toxoplasmose é por meio da ingestão de cisto do parasita presente em fezes de gato, principalmente de gato, e a ingestão de carnes cruas ou mal passadas, né? A medida profilática para essa doença, né, a toxoplasmose, é o cozimento adequado de carnes, né, e a adoção de medidas higiênicas básicas para evitar a contaminação ao lidar com animais, principalmente os gatinhos, né? Pois tem que ter cuidado aí com as fezes, principalmente dos gatos. Outro grupo, além dos flagelados, né, os protozoários, os ciliados, os pseudópodes, mais conhecido como falsos pés, né? Como vocês podem ver aqui, os pezinhos, os pseudópodes, eles são conhecidos, né, como falsos pés. E um exemplo deles é as amebas, que são protistas, que vivem em água doce, solos úmidos e mares. Bom, já falamos dos protozoários, agora chegou a hora de falar das algas. As algas, elas podem ser unicelulares e podem ser pluricelulares. Primeiramente, a gente vai falar das algas unicelulares. E em outro momento, a gente fala das algas que são pluricelulares. Existem algas, né, unicelulares e pluricelulares. E essas algas, elas são muito importantes para nós seres vivos, né, nós seres humanos, porque elas produzem oxigênio necessário para a nossa respiração, né? Para a respiração dos seres vivos, porque eles fazem também a fotossíntese. As algas, elas são encontradas nos mares e nos rios e oceanos. As algas unicelulares, elas produzem o seu próprio alimento e vivem em ambientes aquáticos e são divididos em 3 grupos. Esses grupos são os dinoflagelados, as diatomáceas e as euglenófitas, né? Eu trouxe aqui a foto de cada uma representando, né? E vamos conhecer um pouco mais sobre esses 3 grupos. As dinoflageladas, elas vivem no mar, algumas espécies de água doce. A forma do corpo é muito variada, mas em geral tem 2 flagelos. Eles usam, né, esses flagelos para se locomover.
Metade das espécies das dinoflageladas são heterotróficas. Elas têm uma grande importância ecológica porque existem representantes tóxicos que podem provocar um fenômeno conhecido como maré vermelha. Eu trouxe aqui a foto, né, da maré vermelha para que vocês pudessem conhecer, né, esse evento que ocorre, a chamada maré vermelha, né. Essa maré vermelha, ela causa a morte de muitos peixes. Ela causa a morte de peixes e de outros animais marinhos. Podem causar a morte até de seres humanos, porque os seres humanos, eles costumam se alimentar, né, de frutos do mar, né, de animais marinhos, como os peixes, e esses peixes, eles podem estar contaminados, e ao ingerir um peixe contaminado, o ser humano, ele acaba se contaminando também, né, ele acaba se intoxicando. E temos também as diatomáceas, né? As diatomáceas, elas vivem em ambientes de água doce ou no mar, são unicelulares ou colônias fotossintetizantes. Elas têm importâncias econômicas, sendo usadas na produção de placas de silícios, substâncias abrasivas e de vidros. As diatomáceas, elas não têm cílios e nem flagelos. Sua reprodução, ela pode ser assexuada por divisão binária ou sexuada pela formação de gametas, né? E temos também as euglenófitas, que elas vivem em ambientes aquáticos, são unicelulares, né? A gente está falando apenas das unicelulares, flagelados e apresentam cloroplasto. E elas se alimentam de resíduos orgânicos. Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai ter mais outras aulinhas aí ao longo das próximas videoaulas. Boa noite e obrigada!